Bom dia, pessoal. Vamos à correção de mais uma atividade, né? Na questão 1, ele pergunta o seguinte: considerando a posição relativa de duas circunferências, indica a posição relativa entre as circunferências abaixo. Os pontos O e O' são os centros das circunferências, não é isso? Então aqui, na primeira questão, eu tenho na letra A, tá certo? Duas circunferências, uma interna à outra, ou seja, essa de centro O' está dentro, ou seja, está interna a o de centro O, a circunferência de centro O. Então, e vocês observam também que elas se tocam em um único ponto, elas se tocam, tá certo? Elas coincidem em um ponto. Então eu digo que essas duas circunferências elas são o quê? Tangentes, porque elas são tangentes, porque se tocam em um ponto, não é isso? E ela é interior, porque essa circunferência de centro O', ela está dentro da circunferência O, que tem de centro O, tá certo? Na letra B, elas são circunferência o quê? Externa, muito simples, né? Uma está fora da outra, não coincidem, nenhum ponto, não é isso? Então, O e O' elas são externas. A letra C, eu tenho que elas são concêntricas. O que são circunferências concêntricas? Elas são internas, uma interna à outra, tá certo? Não se cruzam em nenhum ponto. E ela tem em comum o quê? O seu centro. O centro de O coincide com o centro de O', tá certo? Então elas são chamadas de concêntricas. Na letra D, elas tem duas circunferências aqui, a de centro O e a de centro O', tá certo? Elas são tangentes exteriores. Tangentes porque, vocês observam aqui, elas se tocam em um ponto. Exterior porque uma está fora da outra, não estão internas, estão externas, uma fora da outra, tá certo? Então a questão 2 agora. Continuando a questão 2, diz o seguinte: faça no caderno que se pede. Letra A, construa duas circunferências que não tenham pontos em comum. Qual é a posição relativa entre elas? Há apenas uma resposta para esse problema? Se não, quais seriam as outras? Não é isso? Então aqui eu coloquei na letra A. Então ele quer que eles não tenham pontos em comuns, não é isso? Ele disse a circunferência que não tenha pontos em comum. Então ela não pode se cruzar, as duas circunferências não podem se tocar. Então, que tipo de circunferência nós temos? Nós temos as circunferências, podem ser externas. Como assim, Leonardo? Por exemplo, aqui, ó, vou pegar aqui a baciazinha para a gente explicar melhor para vocês, tá certo? Observando aqui, eu posso escrever elas como sendo externas, tá certo? Vou escrever aqui, ó, que eu vou escrever uma circunferência. Vou marcar aqui o centro dela, vou chamar de O, tá certo? E aqui, fora dela, eu vou fazer outra circunferência de centro O', tá certo? O'. Aí vocês observem que eles não se cruzam, tá certo? Eles não se tocam, eles não têm pontos em comum. Ele também disse que ele pode ser internas uma a outra, elas podem ser internas uma a outra. Então vou fazer aqui uma circunferência. Outro exemplo aqui, ó, segundo exemplo. Fazer aqui uma circunferência. Fazer aqui o centro dela. Vou chamar esse centro de O, tá certo? E aí dentro dessa circunferência, eu vou fazer outra circunferência menor, tá certo? Dentro dela, vou fazer outra circunferência menor. E vocês vão observar que essa circunferência, vou marcar aqui o centro dela, dessa circunferência menor, vou chamar de O', tá certo? Vocês observem que essa circunferência menor, ela está interna, ou seja, está dentro dessa circunferência maior, não é isso? Então vocês observam o seguinte, que elas também não se tocam em nenhum ponto, tá certo? Ela quer que não coincidam os pontos, nenhum ponto, não é isso? Então, realmente, elas não se tocam em nenhum ponto, tá certo? Então, nós já temos dois exemplos, que é as externas, vocês observam que ela não se toca em nenhum ponto, e nós temos aqui
uma interna, não é isso? Uma interna a outra, só que elas não se cruzam em nenhum ponto. Vocês observam aqui que elas não se tocam, tá certo? E por último, ela diz também, ela pode ser interna uma a outra ou internas concêntricas. Quando é que elas são internas concêntricas? Quando ela tem o centro em comum, as duas circunferências, não é isso? Então vou fazer aqui o seguinte, vou colocar aqui do lado, aqui fazer a circunferência maior, beleza? E aqui eu vou fazer agora, marcar o centro dela, a circunferência maior, beleza? E aqui eu vou fazer em torno, dentro dela, vou fazer uma circunferência menor, certo? Aí o que é que vai acontecer aqui, ó? Beleza. O centro, elas vão se coincidir, ó e O'. Esse centro tanto é da circunferência O, como também da O'. E observe que ele não tem ponto em comum, eles não se cruzam, tá certo? Então aí é a letra A da questão 2. Então temos 3 exemplos, 3 formas de fazer. 1, 2, 3. Como é que eu coloquei aqui, ó? As circunferências podem ser externas, no caso aqui elas são externas. Ela pode ser interna uma a outra, tá certo? Ou internas concêntricas, onde o centro coincide, tá certo? Então, letra A respondida. Agora vamos para a letra B.